Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. Nos últimos meses, 2 abalos sísmicos na zona da Grande Lisboa despertaram a atenção dos portugueses e a preparação em torno de um grande evento sísmico voltou à ordem do dia. Mas será que estamos realmente preparados? Como podemos mitigar os impactos de um sismo de alta magnitude? E as nossas infraestruturas, será que são realmente seguras? Hoje falamos sobre risco sísmico e respondemos a estas e outras questões. Fenómenos naturais, como os sismos, geram muitas dúvidas e levantam várias questões. Por isso estão rodeados de mitos e ideias que por vezes não correspondem bem à realidade. Mas será mesmo possível prever um sismo? E os animais conseguem realmente sentir o que vai acontecer? No Senta-te e Explica, desmistificamos os mitos sobre os sismos e mostramos como te podes preparar da melhor forma para quando a terra tremer. Os sismos são fenómenos naturais que podem causar grande impacto no nosso dia-a-dia. São imprevisíveis, muitas vezes intensos e podem afetar tanto o ambiente quanto as pessoas de forma drástica. Neste episódio vamos explorar como acontece um sismo, como é a medida da sua intensidade e principalmente o que podemos fazer para nos proteger. Mas antes de falarmos sobre os efeitos e precauções, é importante entender o que realmente provoca um sismo. Eu acredito que seja algo entre as placas tectónicas, a energia está demasiado acumulada lá e tem que se libertar. A tensão elástica entre nos limites de duas placas tectónicas. É a libertação de energia provocada pelo impacto do movimento das placas tectónicas. Os sismos, conhecidos por nós como terremotos ou tremores de terra, são fenómenos causados pelo movimento das placas tectónicas que se deslocam e acumulam tensão ao longo do tempo. Quando essa tensão ultrapassa o limite da resistência das rochas, ocorre uma libertação brusca de energia que gera o tremor. Também podem ser causados por atividade vulcânica ou também por ação humana, como testes nucleares e extração de recursos naturais. Mas uma vez iniciado o sismo, quanto tempo pode durar? Pai, umas horas? Não, meia hora, pai, menos, se calhar. Talvez um segundo? Poucos segundos, 3, 4 segundos. A duração de um sismo depende da sua magnitude e profundidade, mas normalmente varia entre alguns segundos e poucos minutos. Tremores menores costumam durar menos, enquanto sismos de grande intensidade podem persistir por mais tempo. Além disso, após o tremor de terra principal, podem ocorrer réplicas, que são novos abalos secundários sentidos minutos, horas ou até dias depois. A intensidade e os efeitos de um sismo podem ser medidos de diferentes formas. Qual a diferença entre a escala de Richter e a escala de Mercalli modificada? Uma mede a magnitude, a outra a intensidade de um sismo. Não faço a mínima ideia. Sei que a escala de Richter é mais usada, pelo menos aqui em Portugal, e acho que vai até 9, de 0 a 9, mas a diferença não sei. Não tenho a certeza, honestamente. Eu não sei exatamente qual é qual, mas uma delas está associada aos danos causados e a outra tem a ver com a intensidade do sismo. A escala de Richter e a escala de Mercalli modificada medem terremotos, mas de maneiras diferentes. A escala de Richter calcula a energia libertada pelo terremoto a partir da atividade medida pelos sismógrafos, em valores numéricos. Já a escala de Mercalli modificada avalia os efeitos e danos do terremoto no ambiente e nas pessoas em numeração romana. É subjetiva, depende de relatos e observações. Diante dos danos que um terremoto pode causar, é essencial saber como agir para se proteger. Sabe o que fazer durante um tremor de terra? Meter-me debaixo do vão de uma porta e, se possível, sair do local onde eu estou e encaminhar-me para o sítio indicado pela Proteção Civil. Normalmente, se estivermos numa zona escolar, temos de nos meter debaixo das mesas para garantir que nós nos protegemos de algum impacto ou de coisas que possam cair. Se estivéssemos em casa, vários conselhos que até dão é estar nas beiras das portas, que são bastante rígidas. Durante um tremor de terra, a primeira coisa a fazer é procurar manter a calma, afastar-se de janelas, espelhos, móveis que não estejam fixos ou de objetos que possam cair. Abrigar-se num local seguro, debaixo da mesa ou da cama e baixar-se e proteger a cabeça.
Mesmo tomando estas precauções, os sismos acontecem de forma inesperada e podem causar grandes danos. Mas será possível prever este tipo de eventos? Diria que não. Acho que alguns devem ter uma certa regularidade, mas acho que não dá bem para prever. Com os scanners de atividade sismológica? Sim, penso que existem pessoas certificadas nessas áreas e que fazem a previsão dos sismos. Acho que muitas das vezes não dá para prever, mas nós, de facto, se monitorizarmos com os sismógrafos, conseguimos ter uma noção de quando existe alguma alteração sísmica que devemos ter atenção. Ainda não é possível prever os sismos, embora muitos cientistas estejam a fazer investigação nesse sentido. No entanto, é possível tentar minimizar os seus efeitos construindo estruturas mais sólidas, elaborando planos de emergência e promovendo a educação da população. E os nossos animais, será que pressentem quando vai ocorrer um sismo? Pelo menos é o que consta, que sim. Que sentem antes que os humanos. Sim, acho que sim. Por exemplo, os cães e assim costumam começar a ladrar e a ficar mais agitados, os pássaros também. Havia alguma coisa a dizer a certos pássaros que conseguiam reagir a vários tremores ou até das próprias mudanças meteorológicas antes disso acontecer? Acredito que sim, mas poucos segundos antes de nós. Supostamente sim. Penso que não. Acho que depende do animal. Antes de um sismo, alguns animais demonstram comportamentos incomuns, como agitação, tentativas de fuga ou mudanças bruscas de comportamento. Cientistas acreditam que isso pode estar relacionado com a capacidade de perceber vibrações no solo ou alterações eletromagnéticas antes do abalo. No entanto, ainda não há provas científicas definitivas de que os animais possam prever sismos com precisão. Portugal é um país com risco sísmico moderado. Contudo, a história recorda-nos eventos como o terremoto de 1755 e o sismo de 1969. Com a ajuda do especialista em engenharia sísmica Carlos Sousa Oliveira, o repórter A2 viajou no tempo para te mostrar os maiores abalos sísmicos já registados em Portugal e os fatores geológicos que nos tornam vulneráveis a este tipo de fenómenos. Ora vê! Portugal foi recentemente atingido por 2 sismos, mas a atividade sísmica é algo que faz parte da história do país. Voltemos até ao dia 1 de novembro de 1755, quando um sismo de magnitude entre os 8.5 e os 9.5 atingiu o território continental. Este foi até à data o sismo mais forte alguma vez registado em Portugal. O sismo de 1755 ainda teve mais um efeito, e por isso a gente diz que é um sismo com múltiplos aspectos. Teve a vibração, teve o tsunami que avançou, veio até aqui, veio também pela costa, mas depois teve, durante 4 ou 5 dias, houve um fogo, porque não havia forma de se conseguir atacar o fogo. Teve um impacto enorme e causou muitos danos humanos e que destruiu também muitas terras, uma das quais foi Lisboa, mas o Algarve também. No dia 28 de fevereiro de 1969, os portugueses acordaram com a terra a tremer. Um sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter fez-se sentir em várias cidades do país e fez lembrar o fatídico tremor que tinha atingido Portugal há mais de 200 anos. Apesar de menos severo que o de 1755, o sismo de 1969 ganha lugar na história como um dos mais intensos a nível nacional. O sismo de 1969 foi um sismo de grande magnitude, não tão grande como 1755. A certa altura, pôs-se a hipótese se não era uma repetição de 1755. Não, teve uma magnitude de 7.8 à volta disso. É o sismo mais importante desde 1755. E causou danos importantes. Houve aquelas chaminés que vocês veem no alto dos edifícios, ou paredes que caíram em cima de carros e estragaram os carros, e houve para cima de 15 ou 16 mortes. Muitas delas nem propriamente foi de queda, foram pessoas que entraram em pânico. Pouco mais de 50 anos depois, Portugal voltou a ser alvo de 2 sismos, um que ocorreu no verão passado, a 26 de agosto de 2024, e outro já este ano, no dia 17 de fevereiro. Apesar de terem sido de magnitude relativamente baixa, é importante manter as infraestruturas e a população preparadas, caso um maior fenómeno sísmico atinja o nosso território. E para isto, a comunicação é fulcral. Esses sismos, esses foram pequenos, não causaram danos praticamente nenhuns. Mas se estes sismos, em vez de terem aquela magnitude de 4 qualquer coisa, ou 5 qualquer coisa, tivessem uma magnitude mais alta, já iríamos ter problemas. E esses sismos são muito mais frequentes.
podem ocorrer de 100 em 100 anos, ou 200 em 200 anos, etc. No dia que houver o sismo é preciso saber comunicar às pessoas o que é que devem fazer. Muitas vezes os políticos têm medo de tocar nesse assunto, acham que vão criar uma crise na construção civil, no imobiliário e nas rendas, etc. Mas muitos países têm seguido outra política, que é mostrar exatamente como é que é o estado das coisas. Temos que nos precaver. Aqui a prevenção é a grande arma, e a prevenção é construir melhor, é reforçar os edifícios que não estão bons. Temos edifícios aqui em Lisboa, temos a Baixa, que tem 270 anos, mas que já teve uma grande remodelação. Há muitos edifícios novos, quem vai lá vê, mas há outros que ainda são do tempo praticamente da origem, mas muitos deles não estão em bom estado. Infelizmente, como não houve sismos, as pessoas desleixaram-se, e esse é que é o grande problema. A grande política é a prevenção. 270 anos após o sismo que mais abalou Portugal, o desenvolvimento do conhecimento sismológico é claro. No entanto, a ciência continua sem ser capaz de descobrir quando seremos novamente atingidos por um sismo. Por isto, tanto a Proteção Civil como os meios de comunicação são essenciais no trabalho de sensibilização da população, uma vez que não conhecemos o dia em que Portugal voltará a tremer. A ciência e a tecnologia têm evoluído significativamente na detecção e estudo dos sismos, com sistemas de monitorização cada vez mais sofisticados e modelos capazes de prever as consequências do evento desta natureza. No Panorâmica de hoje conversamos com o professor Filipe Rosas, diretor do Instituto Dom Luís, sobre as estratégias de prevenção e de resposta aos sismos, bem como o papel do Instituto na investigação destes e de outros fenómenos. O nosso convidado é geólogo e professor na Faculdade de Ciências de Lisboa. É atualmente o diretor do Instituto Dom Luís, um dos laboratórios associados à Universidade de Lisboa. Neste Panorâmica, conversamos com Filipe Medeiros Rosas acerca da atividade sísmica em Portugal, bem como analisamos a vulnerabilidade do país a estes fenómenos naturais. Filipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nos últimos meses, registaram-se vários sismos em território português, incluindo o abalo de magnitude 5.3 em agosto de 2024. Acredita que o país está devidamente preparado para um grande evento sísmico? Há duas perspectivas na resposta a essa pergunta. Uma tem que ver com a educação e com a informação. Eu acho que aí tem-se feito um caminho bastante grande. Isto é, hoje nós sabemos que se fazem nas escolas e nas empresas num número e com uma frequência bastante maior do que acontecia, por exemplo, quando eu era miúdo, simulacros de sismos. A informação é mais fácil de aceder através dos sites das instituições como o IPMA e como o próprio IDL, e as pessoas têm mais informação, sabem o que fazer antes, durante e depois de um sismo, mais do que sabiam antes. Se é suficiente, é sempre discutível, mas acho que esse trabalho se tem vindo a fazer. Depois, a segunda perspectiva da resposta à pergunta tem que ver com o problema da construção, não é? O que eu diria como cidadão a esse respeito é que me parece que, do ponto de vista da legislação, fez-se um progresso importante, do ponto de vista da fiscalização e, portanto, da tentativa de concretizar esse enquadramento legal, ouço dizer, por parte dos meus colegas, designadamente dos engenheiros civis, que a situação inspira bastante preocupação e que há ainda um longo caminho a percorrer. Quais são as maiores dificuldades no que diz respeito à implementação de medidas para a prevenção sísmica? Uma das dificuldades, do ponto de vista geral, tem que ver com o grau de educação e com a educação no sentido do grau de conhecimento e de acesso fácil à informação. Isto é, a população tem que perceber que vivemos num território sísmico, sujeito a alguma perigosidade sísmica importante, e deve saber como é que deve atuar nessas circunstâncias. Isso é uma coisa importante. E, portanto, o facto das pessoas estarem informadas e preparadas parece-me um aspecto essencial para a facilitação da implementação dessas medidas. Como referiu, é importante a população ter conhecimento acerca do assunto. A consciencialização pública é um dos fatores mais importantes para uma tomada de decisão, individual ou coletiva, eficaz em situações de catástrofe natural. Esta consciencialização permite a criação de uma sociedade mais informada, podendo mesmo até vir a salvar vidas. Como avalia a consciencialização da população sobre os riscos sísmicos? O conhecimento científico, as pessoas estarem informadas e perceberem, desmistificarem o fenómeno, perceberem porque é que ele existe, é fundamental. E nós, no IDL,
estudamos exatamente a formação dos sismos, porque é que eles ocorrem e, nesse sentido, o contributo societal que podemos dar é o de explicar às pessoas porque é que o nosso território é um território que implica algum grau de perigosidade sísmica e qual é, digamos, a diferença entre estes sismos, o sismo de 1969, o sismo de 1755. E sobre isso eu posso lhe dizer rapidamente o seguinte: nós, aqui na Península Ibérica, estamos próximos de uma fronteira de placas e, portanto, este enquadramento geotectónico que estabelece ou que configura a proximidade do nosso território a esta fronteira de placas implica que nós vivemos numa zona de risco sísmico e, portanto, este contexto deve informar, digamos assim, todos os decisores políticos, toda a organização da sociedade, do ponto de vista das decisões, do ponto de vista das políticas e das estratégias a implementar nos vários organismos. Quer dizer, o nosso ponto de partida relativamente a isto, quer nas políticas de informação das pessoas, nas políticas de proteção civil, na legislação relacionada com a construção, deve ter em conta esta realidade desta perigosidade sísmica. Tendo em conta a constante evolução da ciência e da necessidade de reforçar a preparação para responder à ocorrência dos sismos, que projetos tem o IDL para aprofundar o conhecimento e a investigação da atividade sísmica? O IDL tem imensos projetos, um número muito grande de projetos, financiados quer pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer por instituições europeias. Colabora com países, com várias instituições congêneres no domínio da investigação, não só a nível europeu como a nível mundial, mas esses projetos estão, a maneira como projetamos o desenvolvimento do IDL para o próximo triênio, engloba sobretudo duas prioridades. Dentro destas três linhas que lhe referi há bocado, duas prioridades. Uma tem que ver com os chamados cabos submarinos. Portanto, há um projeto em curso europeu, que é um projeto Submerse, que chama-se Submerse, onde participam investigadores do IDL, que é um projeto em parceria com instituições privadas e que está relacionado com o deployment, com a instalação de um conjunto de cabos submarinos que, pela primeira vez, portanto, que são cabos de telecomunicações, a participação dos privados é por essa via, mas que pela primeira vez vai permitir adquirir um conjunto de informações, de dados, sobre, por exemplo, as variações de pressão, portanto, sobre ondas sísmicas, sobre a temperatura, ou seja, há uma recolha de dados que é feita ao longo desses cabos, que são cabos que estão a ser colocados no fundo do mar, entre o território nacional, a Madeira e o Norte da África, se não estou em erro. Portanto, e isso vai permitir adquirir em tempo real e com uma quantidade inédita de informação que depois serve de base a toda a investigação que é feita. Okay? Portanto, esse projeto dos cabos, que é um projeto europeu, como lhe disse, tem uma relevância importantíssima, porque significa ou configura aquilo que nós chamamos um game changer, não é? Portanto, do ponto de vista da aquisição dos dados. A outra prioridade do ponto de vista da investigação do IDL para os próximos 3 anos é a incorporação do machine learning e da inteligência artificial nos trabalhos que estão a ser levados a cabo, em todas as áreas, mas na área da sismicidade, da meteorologia, até da prospecção de recursos naturais, de minerais metálicos ou não metálicos. A inteligência artificial tem uma capacidade de se ramificar do ponto de vista das vantagens e das mais-valias que pode ter na investigação das diferentes áreas, que é muito importante e que, portanto, o IDL, evidentemente, tem que incorporar e que tem como política incorporar. Filipe, mais uma vez obrigada por aceitar o nosso convite. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a política de preparação para eventos sísmicos, o papel do IDL na investigação sísmica e a importância da consciencialização pública. O risco sísmico é uma realidade com que temos de contar, mas com uma prevenção adequada podemos minimizar impactos e estar preparados para quando a Terra tremer. Estar bem informado e saber o que fazer é fundamental para garantir a nossa segurança e a dos outros.
O episódio de hoje fica por aqui, enquanto nós voltamos para a semana. Até lá, podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais digitais e assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube em E2 ESCS. Tenham uma excelente semana. Até breve.